Bem, a primeira questão diz o seguinte: observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário, lembra o que acontece com a naftalina? Muito bem, sublimação, né? Ela sublima, ela muda do sólido diretamente para o gasoso. Como é que a gente poderia comprovar isso, né, se a gente não está enxergando o vapor de naftalina ali, tá? Mas se tu vês todas as evidências, a bolinha diminui com o tempo, tá? Tu vai ver lá, não tem nada que mostre ali que tem algum líquido, não está mudando para o líquido, tá? E ao mesmo tempo tu sente o cheiro da naftalina aqui no ar, né? O que evidencia que esse vapor de naftalina está chegando até o nosso nariz. Então ela está aqui no ar atmosférico. Então no item 1 nós temos um exemplo de sublimação, tá? Uma vasilha com água deixada no freezer. O que vai acontecer com essa água? Ela vai congelar, né? Ela vai mudar do estado sólido diretamente para o estado do estado líquido, né? A água líquida que eu estou colocando vai virar gelo. Isso é solidificação, tá? Muda do líquido para o sólido. Uma vasilha com água deixada no fogo. Com o aquecimento, essa água vaporiza. Se chegar lá na temperatura de ebulição, é ebulição. Mas antes mesmo disso, a gente já tem evaporação. Do jeito que está aí, o ideal seria a gente falar que é ebulição. Mas tanto ebulição quanto evaporação caracterizam a mudança do estado líquido para o estado gasoso, tá? O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Gente, aquece o chumbo que ele derrete. Isso é fusão. Aquece o gelo que ele derrete. No caso do gelo, basta tirar do freezer que ele já descongela, né? Que mais? Se eu aquecer o ferro, ele derrete. Isso é fusão. Mudança do sólido para o líquido. Exemplo de fusão. Então, dentre as opções que nós temos aí, né? Sublimação, solidificação, aí tem evaporação. O ideal seria ebulição, mas nós vamos marcar com evaporação, e fusão. Isso aí está na letra A. Tudo bem? Na questão 2, eu fiz questão de colocar uma dessas questões, porque é importante a gente estar atento, tá? O que vocês têm na questão 2? Uma tabela com vários pontos de fusão e ebulição de algumas substâncias. Nós não precisamos saber disso. Aconselho saber as propriedades da água, né? Porque é útil até para o nosso dia a dia. Saber que a água congela a 0 graus Celsius, também descongela. Saber que a água ferve a 100 graus Celsius. Saber que a densidade da água é 1, que o calor específico da água é 1. Isso é útil em muitos momentos. Tudo bem? Nosso mascote aí dando o ar da graça. Vamos lá então. Aí vocês têm pontos de fusão e pontos de ebulição do metano, mercúrio, álcool, água, chumbo e ácido acético. O que essa questão está perguntando para vocês? Ele quer saber qual o estado de agregação de cada uma dessas substâncias na temperatura ambiente. Quando a gente fala temperatura ambiente, entende-se 25 graus Celsius. Tá? Para fazer uma questão como essa, basta a gente lembrar o seguinte: ó, o que é fusão? Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Ponto de fusão, temperatura de fusão, é a temperatura em que isso ocorre. Então, antes do ponto de fusão, a substância estava no estado sólido. Tá? O que é ponto de ebulição? Temperatura de ebulição. Ebulição é a mudança do líquido para o gasoso. Acima da temperatura de ebulição, a substância vai estar no estado gasoso. Se eu estiver analisando uma temperatura que já passou do ponto de fusão, ou seja, a substância já ficou líquida e não chegou ainda no ponto de ebulição, ainda não mudou para o gasoso, obviamente a substância encontra-se no estado líquido. Tudo bem? Muito bem. Então é isso que a gente faz para analisar essa questão. Qual é a temperatura que nós estamos analisando aí? 25 graus Celsius. Em que intervalo desse o nosso 25 está? Então caracteriza rapidinho. Tá? Por exemplo, o metano. A temperatura de fusão do metano, que está aí na tabelinha, é menos 183 graus Celsius. Ou seja, a substância muda para o estado líquido em menos 183 graus Celsius. Certo? E muda para o gasoso, ponto de ebulição, em menos 162 graus Celsius. Portanto, 25 graus Celsius, né? Nós já passamos disso aí, a 25 graus Celsius o metano é gasoso. Vale a pena lembrar que o metano é o principal constituinte do gás natural, nós sabemos que ele é um gás. Mas, de qualquer forma, né, mesmo que seja uma substância aí que a questão pegue substâncias bem desconhecidas, nós temos condições de caracterizar tendo os valores. Tá? Mercúrio. O mercúrio fica líquido em menos 38,8 graus Celsius, ponto de fusão. E só vai ficar gasoso em 356,6 graus Celsius. Ou seja, a 25 graus Celsius, o mercúrio já ficou líquido e ainda não mudou para o gasoso. Portanto, o mercúrio é líquido. Outra substância conhecida, né? O mercúrio é o único metal que é líquido em condições ambientes. Tem lá no termômetro, né?
a gente sabe bem, conhece bem o mercúrio, mas fazendo de acordo com a tabela, a gente conclui que o mercúrio é líquido. Tudo bem? O álcool. Todos nós sabemos que o etanol é líquido em condições ambientes. Mas analisando a tabelinha, o que vocês veem aí? O álcool ficou líquido em menos 114 graus Celsius e só vai vaporizar em 78 graus Celsius. Portanto, a 25 ele é líquido. Entendeu a análise? Como é que nós estamos fazendo? Tá? Chumbo. Todos nós sabemos que o chumbo é sólido em condições ambientes. Né? Mas está aí, ó. O chumbo, ele muda do sólido para o líquido só em 327 graus Celsius. Portanto, a 25 graus Celsius ele está sólido. Sólido. Tá? O ácido acético mudou do sólido para o líquido em 16,6 graus Celsius e só vai ficar gasoso em 118 graus Celsius. Portanto, o ácido acético a 25 graus Celsius ele é líquido. Tudo bem? Então, qual é a pergunta da questão? Quais dessas substâncias são encontradas no estado líquido à temperatura ambiente? Ou seja, a 25 graus Celsius. Segundo nossa análise, são ácido acético, álcool, mercúrio e água. Portanto, nós encontramos isso na letra B de bola. Tá? Questão 3, uma questão bem simples, uma questão de Cefet de Minas, né? Tem sempre muito boas questões. Fala um pouquinho do ciclo da água. Né? Aí nós temos representados os fenômenos da evaporação, né? As águas superficiais evaporam para formar as nuvens, depois esse vapor condensa, formando chuva. São os dois fenômenos que nós temos representados aí. Evaporação e condensação, portanto, nós temos isso na letra D de dado. Tudo bem? Questão 4. Sobre a diferença entre gás e vapor. Isso é importante, né, gente? A gente está atento a isso. Nós já mudamos aqui, ó. Fusão, mudança do líquido, do sólido para o líquido. Vaporização, do líquido para o gasoso. Explicamos lá as 3 formas, lembra? Evaporação, ebulição ou calefação. Do gasoso para o líquido pode ser por condensação ou liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. A mudança do sólido diretamente para o gasoso, sublimação, e a volta, ressublimação. Também mostrei para vocês, isso vem aqui, que é o que interessa aí para a questão. Quando eu falo estado gasoso, tá? Eu posso tanto estar falando de vapor quanto de gás. Tá? E qual a diferença de gás para vapor? Tá? O vapor é abaixo do ponto crítico. Gás é acima dele. Portanto, esse ponto crítico, ou temperatura crítica, é o que divide aí, né? O gás do vapor. Tá? Acima, gás. Abaixo, vapor. Mas a principal diferença mesmo, gente, é que o vapor ele pode ser liquefeito por compressão isotérmica. O gás não. Tá? No gás, as moléculas já estão tão rarefeitas que a gente não consegue mais unir, a não ser diminuindo a temperatura. Tudo bem? E se vocês verem a questão aí, está bem fácil diante dessa explicação. Tá? A letra A diz que existe água, gás, à temperatura ambiente. Não. A 25 graus Celsius nós temos água no estado líquido. E até tem vapor d'água, mas gás, não. Tá? Na fase vapor, a substância possui volume próprio. Não. Volume próprio, nem gás, nem vapor. Tá? O estado gasoso não tem nem volume, nem forma definida. Quem tem volume e forma definida é o estado sólido. O estado líquido tem volume definido, mas não forma. E o gás, né, a fase gasosa, nem vapor, nem forma, nem volume definidos. Tudo bem? A letra C diz que a fase vapor ocorre acima da temperatura crítica, é abaixo. A letra D, a fase gás ocorre abaixo da temperatura crítica, falso, é acima. Estão trocadas aí, né, as letras C e D. E a letra E, que é a correta, diz: acima da temperatura crítica não é mais possível liquefazer a substância por aumento de pressão. Lembra? Só se a gente diminuir a temperatura, aí o gás vira vapor, e sim o vapor pode ser liquefeito. Tudo bem? E a questão 5 diz o seguinte, da Universidade Federal de Santa Maria: quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Tá? Subindo uma montanha a 1000 metros de altitude, observa-se que... Lembra aquela explicação que fizemos ainda há pouco? Sobre a diferença de temperatura de ebulição da água. Aqui em São Luís, que é a 1 atm, né, o nível do mar, e Brasília, que está lá em cima, né, numa altitude mais elevada, quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Portanto, menor a pressão
sobre a água, sobre o líquido, ela ferve mais rápido. Por isso que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, também menor a temperatura de ebulição do líquido. Tudo bem? Então, subindo uma montanha a 1000 metros de altitude, observa-se que, letra A, a água ferve numa temperatura maior? Não. Já descartamos também a letra B. Letra C, a água ferve numa temperatura menor? Certo. Pois a pressão atmosférica é menor. Certinho. A letra C está toda correta. A letra D diz que a água ferve na temperatura de 100 graus Celsius. Está errado, né? Numa temperatura abaixo. O exemplo de Brasília, lembra? Em Brasília, a água ferve a 96 graus Celsius. É a mesma água que aqui em São Luís ferve a 100 graus Celsius. É a mesma água que lá na panela de pressão ferve acima de 100 graus Celsius, 110, 120, dependendo da panela. Tá? A letra E também está errada porque diz que a água não consegue ferver. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Pode voltar, né? Revisar aí na hora que quiser. E dúvidas, estamos à disposição. Muito obrigado. Até a próxima.